O taoísmo é uma tradição oriental e que teria nascido às margens do Rio Amarelo, lá na China. A origem do taoísmo é incerta, e elementos de sua filosofia são encontrados em escavações que remontam à pré-história. Tradicionalmente, ele surgiu da observação da natureza e suas diferentes interações, seja entre os animais, entre os demais elementos, como o vento batendo nas árvores, o sol nascendo atrás das montanhas. O registro escrito mais antigo é o que conhecemos hoje como o I Ching, o Livro das Mutações, que possui a base do pensamento taoísta, o Yin e Yang. Porém, a data de sua primeira versão se perde no tempo e é acreditada ao Fu-Hi, um imperador mitológico comparado a um semideus. Conta a lenda que enquanto caminhava nas margens do Rio Amarelo, um dragão emergiu de suas águas e trazia um quadro octogonal contendo os 8 trigramas, revelando a Fu-Hi o princípio de todas as coisas, o Tao e seus 8 princípios, concebidos através de combinações entre Yin e Yang. Para melhorar a compreensão dessa primeira versão do texto, outros grandes pensadores acrescentaram comentários e interpretações. Foram eles Rei Wen e seu filho, o Duque de Zhou, e por último Confúcio, que, entre outras contribuições, acrescentou o que ficou conhecido como as 10 asas, uma espécie nova de filosofia em torno desse livro. O I Ching introduziu o conceito dos 5 elementos ou movimentos. Também foi, e ainda é, utilizado como oráculo, através de suas 64 figuras que representam tudo o que existe. Um outro grande imperador que contribuiu com o taoísmo foi o Imperador Amarelo, que com seu texto Neijing, ou Clássico do Imperador Amarelo, como é conhecido aqui, descreve conversas com seus ministros sobre medicina, alimentação, costumes, desenvolvimento, sob o prisma taoísta. O registro mais famoso sobre o taoísmo é o chamado Tao Te Ching, que consiste em 64 poemas do mestre Lao Tse sobre o Tao e sua filosofia. Esse livro aborda não somente a soberania do Tao e a busca pela harmonia entre Yin e Yang, mas também conceitos sobre política e sociedade. Ainda os textos de Chuang Tzu, que viveu entre 369 e 286 a.C., hoje titulados com seu próprio nome. Antes desse desenvolvimento todo de textos e filosofias, a tradição era xamânica, e ela se baseava na arte da divinação, e sua medicina era baseada ainda naquela ideia de pecado e confissão. Ao longo do desenvolvimento filosófico do Tao, foram nascendo escolas de pensamentos. A primeira escola que surgiu a partir do estudo do Tao foi a escola do Yin e Yang, que acredita na existência de 2 forças opostas mas complementares, que agem na criação e manutenção de tudo que existe. Esse conceito é representado por esse símbolo, muito conhecido, mas pouca gente sabe ou conhece seu verdadeiro nome, que é Tai Chi. Nele, o Tao é representado pela linha que o circunda. Dessa forma, do Tao surgem 2 energias, e é dito que do Tao surge o Um, aquele que está consciente, de cuja consciência, por sua vez, surge o conceito do 2, Yin e Yang, dos quais o número 3 está implícito, céu, homem e terra, produzindo finalmente, por extensão, a totalidade do mundo como conhecemos. O Yin é o princípio feminino, a escuridão, a lua, a sombra, o descanso, a terra, o plano, o espaço. O Yang é o princípio masculino, a luminosidade, o sol, o brilho, a atividade, o céu, o redondo, o tempo e assim por diante. As 2 energias se encontram no homem e atuam na manutenção da vida, sendo que ele absorve o Yang através da respiração e o Yin pela absorção dos alimentos. Assim, não possuem qualidades de bem ou mal, são apenas 2 polaridades de um único princípio, que é o Tao. Vale, mais uma vez, ressaltar que, embora opostos, eles formam uma unidade e são complementares. Além disso, o Yang contém a semente do Yin e o Yin contém a semente do Yang. Dessa escola Yin Yang nasce a escola dos 5 elementos, que postula que tudo é composto pela interação entre terra, fogo, madeira, água e metal. Logo, são tendências naturais que podem formar as diversas manifestações existentes. A interação entre os elementos é representada pelo pentagrama dos 5 elementos, também chamado de 5 movimentos.
Ele demonstra as várias dinâmicas e transformações que ocorrem aqui no plano físico, como estações, emoções, sons, cores, sabores, cheiros e assim por diante. Para exemplificarmos, vamos falar das estações do ano. A madeira corresponde à primavera e é associada ao nascimento. O fogo corresponde ao verão e é associado ao crescimento. A terra corresponde à estação compreendida como quinta estação, uma espécie de prolongamento das estações, e está associada à transformação. O metal corresponde ao outono, associado à colheita, e a água corresponde ao inverno e está associada ao armazenamento. O taoísmo se espalhou pela China a partir do Rio Amarelo e foi considerada a religião oficial por muitos dos imperadores antigos. Séculos mais tarde, os sacerdotes se isolaram do mundo para protestar contra a opressão das organizações essenciais e políticas do homem. Esse isolamento fez com que o Tao se tornasse um mistério e um círculo fechado foi criado, onde os ensinamentos só eram passados aos iniciados. Só nos tempos mais atuais é que esse véu de segredos foi retirado. Entre os rituais mais conhecidos hoje estão os do Ano Novo Lunar, que contam com os dragões dançarinos e os fogos para afugentar os demônios. A religião taoísta evoluiu de forma diferente nas diversas regiões geográficas, surgindo diversas vertentes, como a Danjin, a escola da alquimia, o Fulu, a escola da correspondência e da ordenação, referindo-se a escolas ritualísticas e da lei cósmica, a Jindian, escolas que enfatizam mais os estudos clássicos, podem ser chamadas de escolas filosóficas ou escolas de estudos filosóficos do taoísmo, a Jinshan, que aplica os conhecimentos taoístas em benefício da sociedade, da pessoa, da vida, é a escola voltada para a doação e para práticas taoístas do dia a dia. E a Zhan Yuan, voltada para oráculos e experiências, ou seja, o I Ching, a astrologia, artes marciais e mesmo a acupuntura. De qualquer maneira, a sua mensagem principal, a mensagem central, é que devemos nos relacionar com a natureza de forma harmoniosa. Ainda seguem o que chamam de 3 tesouros, que são a compaixão, a moderação e a humildade. Eles também desenvolveram técnicas de cura, circulação, higiene sexual e exercícios de meditação. Desses estudos nasceram vários conceitos e práticas que se tornaram conhecidos aqui no Ocidente. A energia, o sopro vital, chamado de Qi, a essência vital, chamado de Jin, e o espírito ou consciência superior, chamado de Shen. O Tai Chi Chuan e as artes marciais, assim como todo o princípio taoísta, nasceram da observação da dinâmica e movimentos da natureza. Ainda podemos falar, por exemplo, da alquimia chinesa, especialmente a Neidan, a astrologia chinesa, o Feng Shui e o Qigong. Todos eles têm suas histórias entrelaçadas com a história do taoísmo. Entre os templos taoístas, a gente pode citar alguns, como por exemplo o Templo do Céu, que é um complexo de templos taoístas em Pequim, um patrimônio da humanidade. Ele tem a Sala da Oração pelas Boas Colheitas, com seu triplo telhado de cor azul. Tem também o Altar Circular e a Abóbada Imperial Celestial, que é rodeada pelo Muro de Eco, que tem cerca de 120 metros de raio. Seu nome se dá pelo seu incrível eco, já que dentro do muro uma pessoa pode ouvir uma outra pessoa em pontos opostos. Em Xi'an existe um templo dedicado às 8 figuras semi-mitológicas que atingiram a compreensão total da realidade e se transformaram em imortais. Outro lugar sagrado para o taoísmo é a montanha Huashan. Ela é composta por 5 picos e fica numa cadeia de montanhas muito íngremes. Podemos citar também, por fim, o Templo das Nuvens Brancas. Ele possui uma área de 6 mil metros quadrados, que está localizada dentro de uma área maior de 10 mil metros quadrados. Ele é o templo principal da seita taoísta Quanzhen. Nos dias atuais, o taoísmo, assim como o budismo e o confucionismo, fazem parte das tradições e do dia a dia de toda a China.